A paz do Senhor. Boa noite a todos. Que Jesus ricamente abençoe a todos os irmãos. Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Ó Senhor, dá ordens, Deus amado, aos Teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar nossas casas, nossos vizinhos, nossos condomínios, nossos bairros, nossa cidade, toda a nação brasileira. Faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, desde a Austrália, todo o continente africano, a Ásia e toda a Europa, em nome de Jesus. Senhor, designe os Teus anjos para visitar os enfermos que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, Senhor, que sejam todos radicalmente curados. Abençoa os Seus médicos, seus enfermeiros, seus técnicos, todos aqueles, seus familiares, Senhor, que prestam cuidados aos seus familiares, em nome de Jesus. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, apresentar os vidros de óleo, Senhor, óleos da unção, óleo de oliva, Senhor, em nome de Jesus, queremos consagrá-los nesta noite, Senhor, que seja quebrado toda a consagração a deuses estranhos, consagramos ao verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de todos os universos, para ungir, para consagrar, a Tua palavra diz que se houver algum enfermo no nosso meio, chame os presbíteros e a unção com óleo curará o enfermo, em nome de Jesus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Jesus. Toma teu lugar de honra na nossa sala, na nossa casa, no meio da nossa família, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, em nome de Jesus. Declaramos o governo, domínio e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Declaramos amarrados, manietados, cegos, surdos, mudos, inoperantes, todo espírito contrário à palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que sejam amarrados e levados cativos para o abismo, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja e bendito seja o nome que é sobre todos os nomes, nos céus e na terra e sobre todos os universos. Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, amados? Glória a Deus, meu Senhor, teu Senhor, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Então, quando a gente lê os livros lá históricos, né, os livros que falam da história dos reis de Israel, né, tem um, eu não lembro agora qual que é, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, né, Elias, isso. No ano da morte do rei Uzias, é lá em Isaías, se eu não me engano, que fala, tá?
E é interessante, aconteceu isso, me veio a palavra do Senhor, que disse isso, que disse aquilo, né? E o Senhor já tinha nos sinalizado, como se diz a passagem, né? Alguns dizem a passagem da Rainha Elizabeth. E a rainha, amados, ela tinha, como se diz, a sua história, né? É uma história muito interessante. Aí, inclusive, até inspiradoras em muitos aspectos, né? Porque ela foi rainha jovem, provavelmente ela será a única rainha que tenha reinado por tantos anos, né? 70 anos de reinado e 96 anos de vida. Olha, não é pouca coisa, hein? E a palavra do Senhor diz que aqueles filhos que honram o pai e a mãe, eles são abençoados e os seus dias são como se diz, são longos, a palavra são prolongados e abençoados. E uma característica, né, dessa geração que honrava muito seus pais, são longevos. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus mesmo. E agora o seu filho Charles, né, Charles III, né, da Inglaterra, ele assume no lugar dela, né? E a gente sabe que a partir de agora um marco, né, como se diz, a palavra não sei se é um marco, vamos dizer uma demarcação histórica, né, um fato histórico que tem influência, que tem inspiração, influência no mundo inteiro. Né? São muitos ela era soberana sobre muitas nações, né? Eu não consigo lembrar quais foram as nações que não foram colônias da Inglaterra, né? É difícil a maioria tinham, né? Eram colônias da Inglaterra. Bom, e a gente sabe que até estávamos conversando antes que algumas pessoas ficaram incomodadas, como que Deus fica falando que a morte da rainha... Gente, ninguém, como se diz, nós não profetizamos morte à rainha. Não, é o Senhor que falou, não? E por que o Senhor fala? Porque é bíblico isso. Se você acha que Deus não fala, vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você olha, vai ver a intimidade que tinham os homens de Deus, as mulheres de Deus, né? Porque Deus não falava só com os homens, falava com as mulheres também. E, inclusive no Antigo Testamento, quando a gente vê o livro de Juízes, a gente descobre que Israel, naquele tempo da lei, né, tinha uma juíza, Deus estabeleceu uma juíza sobre Israel. Quem tinha esse título de juíza era como que um rei, um sacerdote, né? As pessoas se aconselhavam, a direção de ir para a guerra, não ir para a guerra, estava nas mãos desse líder, né? E a gente tivemos Débora. Então, se você quiser saber sobre a história de Débora, está lá escrito. É muito interessante. Muito interessante mesmo, amados. E tivemos outras tantas mulheres. Tem o livro de Esther, por exemplo. É um dos livros que não fala, se eu não me engano, é o único que não fala a palavra de Deus, né? O nome Deus, mas é o livro onde nós enxergamos Deus em todos os momentos, mesmo não estando escrito. Quando me disseram isso, eu nem acreditei, porque será? Eu já li tantas vezes o livro de Esther e enxerguei Deus e ouvi Deus tantas vezes no livro de Esther. Então, o livro de Esther, amados, é algo muito extraordinário, a história de Esther. A história de Esther, tanto o povo, né? O povo hebreu escravo na Babilônia. Lá já há algum tempo eles ficaram escravos na Babilônia 70 anos.
E a gente conhece a história de Esdras, a história de Daniel, né? Todo mundo gosta da história de Daniel. Inclusive, neste momento, o livro de Daniel, as visões de Daniel, daquela estátua, né? É muito interessante porque coisas estão se cumprindo no nosso tempo, outras coisas estão se iniciando a partir de agora, né? Então, amados, a rainha, vamos dizer assim, ela tinha uma estabilidade, uma influência muito grande no mundo. As casas monárquicas, mesmo tendo primeiro-ministro, etc., etc., nos países, eles têm todo uma, como se diz, eles atuam em governo, eles vivem em governo, né? Eles têm uma atuação de governo, ainda que depende do tamanho da influência, né? E eu fiquei pensando hoje, puxa, provavelmente se o filho dela, o rei Charles III, for muito longevo, talvez ele seja rei por 20 anos, por 10 anos, por 15 anos, né? Por quanto tempo será? Ou alguns ainda dizem que talvez ele abdique para o seu filho mais velho, né? Que como se diz, é o que, segundo o povo, tem, como se diz, é o querido da casa real, né? Porque a personalidade, a pessoa que tinha aquela imagem de firmeza, de postura, de mão firme, etc., etc., era a rainha. Agora, até me surpreendeu, até achei bonito o discurso do Charles como filho e como rei em luto, né? E é muito interessante isso, amados. Então, agora, o livro de Daniel, eu sugiro que vocês leiam. Talvez na quarta-feira a gente fale sobre isso. Leiam bem, peço para o Senhor, o Espírito Santo, revelar as coisas do nosso tempo, porque o tempo que já passou daquele livro já passou, né? Mas aquilo que está no nosso tempo. E nós estamos lá nos pés. Então preste atenção, bastante atenção. Estamos, como se diz, da canela para baixo, indo para os pés. Então isso é muito interessante, tem muitas revelações ali, amados. Para nós, para o tempo que o mundo começa a viver. Outro dia eu estava pensando, hoje ainda eu vi umas notícias, mas essa notícia era de ontem, onde a Mercedes-Benz fechava muitas empresas montadoras no Brasil. E não apenas no Brasil, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, e o Senhor tem falado que é para guardar, é para poupar, é para isso, para aquilo, né? Para que a recessão, para que a falta de víveres, para que a gente não seja pego de surpresa. Todas as coisas, amados, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma outra coisa interessante que ontem nós temos algumas irmãs que moram temos 3 ou 4 irmãos que moram na Inglaterra, e diz que no final do dia apareceu arco-íris em todos os locais onde a rainha viveu, morou, governou, né? E é muito interessante porque a gente chama arco-íris, mas é o arco da aliança de Deus, né? Toda vez que eu vejo, não sei vocês, mesmo quando eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, quando eu via aquele arco belíssimo, eu sempre me lembrava que é a assinatura de Deus. Deus fez aquilo para não se esquecer da aliança que ele fez com a terra, com a humanidade, amados. Aí eu fico pensando, será que nos outros lugares também tem? Deve ter. Se é a assinatura de Deus, né? É bem provável que seja o selo, o carimbo. Amém? Então, amados, a partir de agora, prestem muita atenção em como a Europa vai se conduzir. Já
estava assim, né? O barquinho estava assim. Já alguns anos atrás teve todo um trabalho pela formação do Brexit, que eles chamam, né? E agora a Inglaterra saiu, já faz acho que uns 2, 3 anos, alguns outros países saíram também, e parece que se dissolvendo. Entrando um novo rei, uma nova mentalidade, ainda que tenham princípios parecidos, né? Mas é um novo tempo, não é cabeças diferentes, corações diferentes, interesses talvez, como se diz, não tão claros, porque ele está iniciando, nós não sabemos quais são a sua vocação, quais são as suas opiniões, né? Qual será a sua política, a direção das coisas daqui por diante de tudo que está acontecendo no mundo, né? Europa sem gás, com tanto gás na Rússia, etc. Uma guerra, uma brincadeira que parece até uma brincadeira, né? Parece uma brincadeira, parece até um filme, uma comédia, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que não é uma comédia, né? A gente sabe disso. Pessoas morrem, cidades são destruídas, e etc, e etc. Mas a gente percebe como que se tivesse um jogo, né? Um jogo. Hoje, sabe, antigamente tinha uns bonecos uns teatros de bonecos de marionetes, umas coisas assim, que as pessoas moviam e tinham uma habilidade de mover aqueles pauzinhos, aqueles bonequinhos, que era algo impressionante, né? Inclusive uma habilidade muito grande, muito bonito de ver. Então, às vezes dá a impressão, para quem tem o Espírito Santo, que realmente, se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente ficaria assim, ó. Ai, agora para cá, é para lá. E agora? Ui, o que vai ser? Meu Deus do céu. É diferente quando nós temos Jesus. As coisas vão acontecer lá na frente. Ele nos avisa aqui. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus não fará nada na terra sem antes mostrar aos seus servos, os profetas. Não é eu que digo. Está escrito. Está escrito. Às vezes, a falta de interpretação adequada daquilo que o Senhor está mostrando. Eu estava contando antes aqui para minha filha e para o irmão Ayrton, que ontem um irmão que entrou há pouco no grupo me mandou um sonho, uma visão, algo que ele teve, assim, muito parecia assim, muito doido. À medida que eu fui lendo, vendo, ouvindo, né, eu fui se formando, a imagem foi se formando. E foi muito claro para mim. Aí eu disse para ele o que aquilo que significava. Só que eu não imaginei que ia ser tão rápido, porque eu falei isso, era umas 10 e pouco da manhã, 11 horas por aí, e na metade da tarde já estava acontecendo aquilo que o Senhor sinalizava no sonho desse jovem, né? E o que chama atenção, amados, é que na segunda-feira, se não me engano, ela nomeou o último, como se diz, da sua gestão, do seu reinado, primeira ministra, né? Que ela teve Margaret Thatcher, teve outra lá que eu esqueci o nome. O Boris Johnson, né? Que foi meio assim, né? Meio esquisito. Teve vários, né? E de todos, assim, que a gente lembra, assim, bem... Isso, Tony Blair. Outro muito importante, que lá no início, que foi Churchill, né? Churchill. Isso. Então, muito interessante. Bom, já sabemos de tudo isso, então talvez o que nós vamos escrever hoje será no dia, no ano do falecimento da Rainha Elizabeth, a monarca que mais tempo reinou, né? 70 anos de reinado, gente. Não é pouca coisa. E 70 é um número... 7 é um número muito, muito interessante, né? Muito interessante. Muito interessante. É o número de Deus, né?
70, né? Então, queridos, pulando tudo isso, vamos dar continuidade à palavra que nós começamos na quarta-feira, que fala sobre os reis Acabe e a sua esposa Jezabel. Mas, principalmente, amados, abra os teus ouvidos espirituais, o teu coração, para você compreender. Porque nós vamos ler uma história. Mas por trás dessa história existe uma influência demoníaca, uma influência espiritual. E ela existe até os dias de hoje. Porque enquanto estivermos aqui neste planeta, as influências positivas e negativas, elas existem. E nós escolhemos qual delas nós vamos nos dirigir, qual delas vai nos conduzir, a qual delas nós vamos ouvir. As de bênção, né, as influências positivas espirituais, do mundo espiritual positivo ou do negativo. Então vamos dar continuidade, queridos. Depois vocês vão entender. Nós paramos na quarta-feira, 1 Reis, capítulo 18, 41. Nós paramos na quarta-feira quando Elias, né, já tinha feito tudo que tinha que fazer, estava se ajoelhando e orando e mandava o moço dele para ver para a banda do mar se ele via alguma nuvem. Não esqueçam, amados, Deus, pela boca de Elias, Deus colocou no coração, na boca de Elias, que profetizasse que por 3 anos e meio não cairia uma gota de água em Israel, pelo pecado de Israel, pelo pecado que Acabe e Jezabel, Acabe, porque ele era o rei, né? Fez todo Israel pecar. Um líder. E vocês conhecem a história. Então vamos ler aqui. E é interessante que passou os 3 anos e meio, veio uma fome terrível. Deus mandou Elias para o deserto. Ele foi lá no deserto, ficou numa caverna, e Deus deu ordens aos corvos para alimentar Elias de manhã e à tarde, né, com pão e carne. Tu imagina corvo não comer carne, carregar e não levar, porque esses corvos eram, como se diz, obedientes a Deus. Então, versículo 41. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E o mais interessante é que quando ele mandou, ele disse para o jovem, né? O jovem foi olhar e disse: eu vejo uma nuvem. Ele foi várias vezes, né? Eu vejo uma nuvem, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E não precisava mais do que isso. Não precisava mais do que isso, amados. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Amados, quantas vezes a gente ora por alguma coisa? Orou uma vez, 2, a terceira acha que Deus não quer, já parou de orar. Aqui tem um número, viu? 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Ó, a mão de Deus, a mão, pegou Elias e levou ele. Imagina, ele foi de, como é que se diz, como de guindaste, né? Ele não precisou nem correr. Ó, o Senhor pegou e ele passou à frente do carro e dos cavalos do rei. 19. Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses com letra minúscula, como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, Elias temeu Jezabel. Levantou-se e para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, torna agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, assado, sob pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, imagina um pão que Deus faz, caminhou 40 dias e 40 noites, ele não parou. Aqui diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Amados, quantas vezes a luta está meio difícil, e quantas vezes as pessoas, os irmãos começam assim: ah, Senhor, volta logo, me leva. Senhor, eu não quero mais ficar aqui, me recolhe. Amados, a gente tem que ter muito cuidado quando fala isso, viu? Porque os nossos dias estão contados na mão do Senhor. Mas aquelas aves de rapina, aqueles espíritos contrários, eles estão sempre com os olhos e os ouvidos atentos para ouvir aquilo que sai das nossas bocas, se é bênção ou não. Aquilo que não é bênção, eles pegam aquelas palavras e vão dar cabo delas, vão colocar elas em prática. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, para que o inimigo não venha e ceife a tua vida antes do tempo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E Deus perguntou para ele: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: quantas vezes, gente, essas reclamações a gente ouve até hoje, Jesus ouve até os dias de hoje. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e se despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? É a segunda vez que o Senhor pergunta para ele. E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Síria, amados, um sírio não era hebreu. Vocês viram que interessante isso aqui? Deus manda ele ungir Azael rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Forte, hein? Quem escapar à espada de Azael, quem é Azael, gente? O rei da Síria. Quem escapar à espada do rei da Síria, Jeú o matará. Jeú é o rei, seria ungido rei de Israel. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Eliseu o profeta. Então, quem escapar à espada do rei da Síria, o rei de Israel, Jeú, o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os dos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, querido, se você está reclamando aí que a sua vida está difícil, tu não sabe o que fazer, porque te aconteceu umas calamidades, amados, vai diante do Senhor, se conserta, muda a sua vida. Porque tem gente que só se justifica: ah, mas isso, ah, mas aquilo, mas eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, etc. Imagina Deus se não tivesse eu. Imagina se a igreja não tivesse eu. Muitos pensam assim, vivem assim e acreditam nisso. Então, continuando, versículo 19. Partiu, pois, quando Deus disse para Elias que era para ungir Eliseu, que tomaria o lugar dele. Então Deus já disse para eles: os teus dias já estão contados. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Ele não foi, primeiro ele foi ao profeta. Ele não foi ao rei Jeú, e nem ao Azael lá. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava trabalhando, lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Imagina, tinha 12 juntas de boi trabalhando ao mesmo tempo. Elias passou por ele e... tinha um dinheiro. Elias passou por Eliseu e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. O que ele fez com ele? Quando ele fez isso, ele sinalizou que Eliseu estava recebendo
o manto de profeta. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, aquele que estava trabalhando, e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozinhou a sua carne e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Ele era o moço de Elias. Eu lembro uma vez um irmão, quando ele era adolescente, o pastor João foi pregar num retiro de jovens e adolescentes da igreja dele, e ele ficou tão impactado com as histórias que o pastor João contava, que ele orou e disse: Senhor, como eu queria ter a oportunidade de ficar com esse homem um tempo, carregar a mala dele, fazer o que precisasse, ser o moço dele, né? Passou muitos anos, esse jovem cresceu, esse adolescente cresceu, se transformou num jovem, se transformou num homem, e quis Deus que ele viesse no último retiro que o pastor pregou aqui no Rio Grande do Sul, né? Então foi muito interessante, glória a Deus. Ele carregou a mala do pastor, realizou o desejo. Ai, ai. Depois eu te digo. Ai, que bênção. Vinte. Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todos o seu exército. Havia com ele 32 reis, cavalos, carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu, e tudo que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad: enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: notai e vede como este homem procura o mal. Pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvido, nem o consista. Pelo que disse ao mensageiro de Ben-Hadad: dize ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei. Porém, isto, agora não. Não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: diz ele, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu? Respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000.
Saíram ao meio-dia, Ben-Hadad, porém estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos, quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguiam. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos contra eles em planícies, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-o por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos aos que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, com 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha. E os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade. E caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad poupa-me a vida, disse Acabe. Poupa-me a vida, disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio. Valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad, ele vive. Vinde, trazei-mo então Ben-Hadad. Saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu as restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe: com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele a aliança e o despediu. Então
um dos discípulos dos profetas disse a seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse, visto... Eu só vou dar uma pausa aqui que eu me lembrei de uma história. Há algum tempo atrás, nós temos um amigo chamado Pastor Marcelo. Ele nos contou uma história que tinha um pregador, um evangelista pregando no culto, naquela igreja, não lembro a cidade, e o Senhor vinha no coração dele, assim, ele ouvia o Espírito Santo dizer, dá um tapa no rosto daquele homem. E ele, tá amarrado em nome de Jesus, sai pra lá, diabo. E de novo. E estava demais aquilo. Aí lá pelas tantas ele pensou, meu Deus. Ele foi até aquela pessoa e pof! Quando ele fez isso, o homem caiu no chão, começou a gritar, começou a glorificar o nome do Senhor, dizendo, Senhor, tu existe mesmo, glória a Deus, aleluia. Eu disse, Senhor, se tu realmente existe, se tu realmente me vê, se tu realmente sabe tudo que eu estou passando, Senhor, então usa esse homem que ele me deu um tapa na minha cara nessa noite. E o pastor lá, o evangelista lá sofrendo, achando que era o diabo que estava dizendo isso, né? Olha que loucura, hein, gente? Mas você tem que ter muita certeza de quem está falando é o Espírito Santo, né? Ele lhe disse, visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Amados, isso aqui é Antigo Testamento, tá? Quando Deus dá um decreto de juízo contra um povo, um rei, uma pessoa, porque aqui não tinha, como é que se diz, Jesus não tinha vindo ainda, não tinha vertido o seu sangue por todos os pecados, por todos os pecadores, né? Encontrando o profeta, outro homem lhe disse, esmurra-me. E ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse, vigia este homem, se vier a faltar a tua vida, responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado. A tua vida será em lugar da vida dele, e o teu povo em lugar de seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Versículo 21. Preste muita atenção, queridos. Aqui fala de Nabote, recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu, depois disso, o seguinte. Nós sabemos que a mulher de Acabe, Jezabel, era uma sacerdotisa de Baal. Sucedeu depois disso o seguinte, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha, uma plantação, um vinhedo, ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe,
guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. E da herança dos pais de Nabote, que eram pessoas tementes a Deus, da herança deles que ele herdou dos seus pais, que cuidaram, fizeram tudo certinho para um rei promíscuo, um rei mentiroso, um rei ladrão, um rei, que mais? Tudo que se possa imaginar era esse rei. Então Acabe veio para casa desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isto que tens assim, desgostoso teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, a feiticeira, a sacerdotisa de Baal, sua mulher, lhe disse: governas tu? Ela disse assim: quem é que é o rei? Com efeito sobre Israel. Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Lembre-se, amado, que esse espírito, que essa criatura, esse espírito, ele normalmente está ao lado, ele faz de tudo para se colocar ao lado de alguém que exerce algum cargo de governo. Oi? De autoridade, de governo, de liderança. E imagina, o rei, baita rei de Israel, um frouxo, né? Tava lá deitado com cara de triste, nem tinha comido. Gente, que coisa horrível. Por isso que se diz que existe esse espírito, ele é muito visível. Quando tu ora para o Senhor, Senhor, sinaliza quem está debaixo dessa influência maligna desse espírito de feitiçaria, Jezabel e Acabe. É muito impressionante. Logo a gente vê. Capítulo 21, versículo 8. Então, olha o que a mulher fez. Escreveu cartas em nome de Acabe, no nome dele, ela precisou usar o selo dele. Selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos. Os anciãos eram uma espécie eram os que julgavam as causas em Israel. Vamos dizer assim, ela pegou, escreveu decretos com o selo do rei, e enviou, vamos dizer assim, hoje seria para quê? Para a Suprema Corte, para o Supremo Tribunal Federal, para onde se executa as leis. Selou-a com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo, para ser julgado. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos. Então, esses nobres, a qual ela mandou essas cartas no nome do rei, não eram tão nobres assim, né? Que testemunhassem, primeiro ela pregoou, primeiro ela usurpou a autoridade do rei, que ele era um frouxo, enviou como se diz, as cartas, os decretos selados no nome dele, mandou uma ordem para os anciãos que fizesse um jejum e trouxesse no dia lá determinado Nabote para a frente do povo para ser julgado. Fazei sentar defronte dele e ainda mandou chamarem 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo,
dizendo, ela disse, ela sabia da lei, do que prenderia, mataria, né? O que decretaria morte sobre o Nabote. Então ela mandou o que era para dizer, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então aqueles homens mentirosos foram lá e testemunharam mentiras contra aquele homem. E Nabote morreu. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Dá para entender agora por que Elias teve medo? Sendo Elias cheio do poder de Deus, né? Que ele restaurou o altar, né? Botou 12 pedras representando as 12 tribos, restaurou o altar, né? Botou o bezerro lá e mandou botar bastante água. E aí mostrou quem era o Deus verdadeiro, né? E você sabe a história. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. 17. Elias ameaça a Acabe e Jezabel. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falhar-lhe-ás, vai falar assim, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima roubaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel. Amados, a personificação de cães, são guardiões de portas infernais, de portais infernais. Existem pessoas que são moradas de demônios. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo:
Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Lembram que diz, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Mas abençoarei aqueles que me amam e me temem até 1000 gerações. Glória a Deus. (22) 22 diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós excitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Olha que interessante aqui, amados. No capítulo 5 fala assim, ó, as profecias dos falsos profetas. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Os 400 falavam a mesma coisa. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Porque aqueles eram os profetas dele, né? Ele reconhecia que não eram os profetas do Senhor. Vê que loucura, hein? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os sírios até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei mandou chamar Micaías. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, e que o Senhor me disser, isto farei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom?
mas somente o que é mal? Micaías, porque ele queria profecia. Que espécie de profecia que ele está querendo? Profecia de homem, para agradar homem, não palavras que vêm do Senhor. Amados, Deus fala com palavras bonitas, Deus nos lembra do chamado dele, Deus traz palavras de mas Deus também puxa as orelhas. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito, com letra minúscula, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Porque não eram profetas do Senhor, eram os profetas do rei, escolhido pelo rei, não que tivessem chamado do Senhor. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. O rei achando que fazendo isso com o profeta de Deus, ele ia voltar em paz. Sonha. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor. Na verdade, por mim disse mais: ouve isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, por entre as juntas da sua armadura. Exatamente. Ele estava jogando Ai, meu Deus. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé em carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército, que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quando aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar.
para mim, ela é muito claro, amados. As tramas, as seduções, como se diz, as prostituições espirituais, porque Acabe era conhecedor da palavra, era conhecedor das leis de Deus, e ele fez tudo errado. Ele escolheu fazer tudo errado. E escolheu casar-se com uma mulher que era o poço de demônios. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e consultai a Baal-Zebube, deus de Ecrom. Gente, Acasias mandou consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Sabe, amados, quando a gente pede oração por algum motivo, ora em línguas, às vezes pede interpretação, aí você envia para todo mundo que tem dom de interpretação para ver se alguém escreve, interpreta como tu quer. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhe: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Por que voltaste? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei, e vos mandou dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mande consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei: É Elias, o tesbita. Reis, segunda Reis 1, versículo 9 agora. Elias e os 3 capitães. Então lhes enviou o rei um capitão de 50. Gente, preste muita atenção aqui. Preste muita atenção. Depois você releia novamente isso que eu estou lendo, que você vai enxergar detalhes. Sabe? E esses detalhes, amados, esses detalhes, essas histórias têm se repetido nos dias de hoje, nas nações, estão acontecendo nos dias de hoje no nosso país, está acontecendo no mundo inteiro. Então, presta atenção, afina o teu ouvido, limpa o teu ouvido. Então, Elias, porém, respondeu ao capitão de... vamos ler de novo. Então lhes enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados. Isso, o rei, aquele lá que Elias mandou a resposta para ele, e ele disse: É Elias. Então lhes enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50, e este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então
fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, preste atenção, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos. Ele humilhou-se. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com eles. Com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultaste? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. A morte de Acasias. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar. No ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais altos, né? E aí vai. Capítulo 2. Aqui o pastor escreveu assim: com Deus não se brinca, ok? Glória a Deus. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó e se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Elias é elevado ao céu. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Toda atenção é pouca. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão.
tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Aqui, paramos aqui. Vamos continuar na quarta-feira. É muito impressionante. Amados, Elias não era qualquer um, não, viu? Elias era um homem, um profeta de Deus. Assim como Elias foi poupado, o Senhor disse: há em Israel 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. E Elias achava que era só ele, né? Mas Elias, amados, era quem andava nos dons de poder e ele não tinha medo. Ele teve por um momento medo, mas quando o Senhor declarava algo para ele, ele se levantava e ia e confrontava o rei Acabe, a Jezabel, aos profetas de Baal, que a gente já leu, né? E aqui depois tem toda a história de Eliseu, tudo que Eliseu fez, né? Que fez o dobro do que Elias, né? Ele recebeu a porção dobrada. É tão interessante que quando Eliseu morreu, né? Colocaram os ossos de Eliseu lá no sepulcro lá. E aí um dia alguém lá morre. Alguém morre e o que acontece? Ai, meu braço. Enterram rapidamente, jogam aquele corpo lá naquela sepultura, só que lá estão os ossos do profeta Eliseu. E o que acontece? Aquele morto que eles jogaram lá ressuscitou. Antigo Testamento, queridos. Então, Elias é o homem que confrontou toda a feitiçaria, Baal, todos aqueles sacerdotes, aqueles profetas de Baal que comiam na mesa de Jezabel. Então, muito cuidado com isso, preste atenção. Uma vez eu tive um sonho, e naquele sonho tinha algumas pessoas aqui do Brasil que eu conheço, alguns apóstolos, alguns pastores, eram vários. E tinha uma fazenda muito bonita, uma grama bonita, tudo bonito, tudo bonito. Como é que se diz? As cercas brancas pintadas, muito bonito. E eu vejo assim, um desses líderes diz assim: e aqui estão os meus profetas. Esses são os meus profetas que eu alimento na minha mesa. E por incrível que pareça, naquele mesmo dia eu vi isso. Não? Então, queridos, o dom de profecia, ele existe. Em Jesus se cumpriu todas as profecias. Mas o Senhor continua mostrando aos seus servos profetas, através do espírito de profecia, do Espírito Santo, as coisas que se encaminham no mundo. Deus não faz nada sem antes mostrar. E nós temos muitas temos muitas histórias para contar nesse sentido. A Bíblia é cheia disso. Tudo que nós lemos aqui, que saiu pela boca, todos os decretos que saíram pela boca dos profetas de Deus, elas se cumpriram. Se cumpriram. Então, só para provar para vocês, agora em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. A morte de Jezabel. Então o rei Acabe já tinha morrido fazia tempo, mas a Jezabel ainda era viva. Então aqui, amados, Jeú já tinha sido, ainda não,
Ah, sim, 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 tá. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por causa desta palavra aqui, tem muitas igrejas, muitas congregações entendem que não pode, por exemplo, passar sombra, se maquiar, etc, etc, porque está debaixo desse espírito. Não é isso, tá, queridos? Não é isso. Ao entrar, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz, Zinri, que matou a seu senhor, ao seu rei? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. O que significa isso? Ela morreu 9 anos depois. Obrigada. Então, amados, olha só. Não, ela morreu 9 anos depois do rei de Acabe, tá? Olha só, esse espírito... e é interessante que em Apocalipse fala, em uma das cartas, lá Deus diz assim: o que eu tenho contra vós, fizeste isso de bom, blá, 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 mas o que tenho contra ti é que toleras aquela mulher que se diz profetiza, Jezabel, que toleras. Esse espírito atua de um jeito muito sutil. Ele vai se infiltrando em qualquer coisas de governo, de autoridade, não importa onde seja, tá? E vou dizer uma coisa para vocês: não se negocia com Jezabel. Se uma pessoa está debaixo dessa influência, você tem que ser claro e dizer para ela: olha, irmã, assim, 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 você está dizendo isso, Deus está me mostrando isso, tá? Então, assim, às vezes a pessoa já tem alguns dons. Aí ela vem para Jesus, ela tem que limpar os dons. Ela tem que rejeitar os dons do outro para que os dons de Deus sejam manifestados, sejam limpos e puros, tá? Então, por que diz que se pintou em volta dos olhos? Porque líderes, homem, mulher, não importa, igrejas debaixo dessa influência, empresas embaixo dessas influências, as pessoas são encantadas, e é pelos olhos. Deus me deu a graça de ver isso em algumas pessoas, alguns líderes, e o mais impressionante, amados, é que eu não entendia como é que não enxergavam. Como é que outros líderes não enxergavam? Porque é muito explícito. É impressionante. Eles têm um brilho nos olhos. Por isso que diz pintou. Não é que pintou, é que o bicho se manifestou, vamos dizer assim, no caso aqui. E as pessoas são encantadas, elas olham assim, elas têm um brilho nos olhos. Tu fala um negócio, ela só vê os brilhos. Ela não vê, ela não ouve o que tu fala. Tu diz um negócio, ela, não, sim, não é isso. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Eu concordo com tudo. Tu olhou para o lado assim, pensou, onde será que está o meu sapato? Está aqui teu sapato. Aliás, eu até comprei um outro sapato para ti. E aí começa assim, sabe? E eles fazem isso, líderes, pessoas, homens ou mulheres que estão debaixo dessa influência feiticeira. Gente, é confronto. Você fala 1, 2, não tem 3 vezes. 3 vezes atropela. Porque não tem. A Bíblia diz lá em Apocalipse que botará ela
doente, botar ela na cama. Para quê? Para que ela se arrependa. E olha, e é muito engraçado, pessoas que estão debaixo dessa influência, quando a igreja ora, elas vivem doentes. Então, não estou dizendo aí que preste atenção, tá? Não é qualquer doença. A pessoa fica na cama. E é Deus que permite ela faz com que ela fique na cama, para que se arrependa. É só na dor da carne que ela consegue se arrepender. E olha lá, queridos. E Jezabel não se negocia, não tem negociação com ela, porque não existe negociação. Ela joga para roubar, matar e destruir, que são as características do diabo e Satanás, né? Ela tem autoridade, ela manipula a autoridade, porque a autoridade normalmente são pessoas que não confrontam as coisas erradas. Quem nunca viu isso? Entra às vezes na igreja pessoas que têm mais dinheiro, mas estão cheios de pecado, porque é assim que a gente vem para Jesus, a gente vem com uma, como é que se diz, com uma caçamba de porcaria, né? Mas a gente, à medida que vamos aprendendo, conhecer a palavra, a gente vai se limpando e o que fazia de errado não faz mais. E essas pessoas, elas são muito queridas. Gente, elas são queridas, simpáticas, extremamente simpáticas. Bah? Muito simpáticas. Mas, pelos frutos vos conhecereis, né? Então tem uma sequência de coisas erradas, de influências erradas e etc, etc, etc. E então, queridos, e às vezes eu fico sempre prestando atenção. Às vezes esse espírito ele sempre tenta se infiltrar aonde há liberdade para o Espírito de Deus, porque ele sempre tenta se infiltrar como sendo revelação de Deus. E assim, ó, Deus dá uma linha, você ora e jejua para poder discernir, queridos. Porque usa inclusive a palavra, mas se tu prestar atenção, tem 3 palavrinhas, numa frase, em 20 frases, tem 1, 2 palavrinhas que distorcem a verdade, e ali está a chave. Aí alguém pode dizer, mas só aquilo ali foi sem querer que escreveu, foi sem querer. Não, é ali. Então, e quem que jogou ela para baixo? Foram os eunucos. Quem são os eunucos, amados? Os eunucos eram homens, né, que se tornavam eunucos, alguns pela própria vontade, a maioria eram considerados escravos, né? E eles eram colocados às vezes para cuidar dos haréns, né, dos haréns dos reis. Então eles tinham que ser eunucos. E esses eunucos aí, quando Jeú disse, quem está comigo? Eles não tinham pecado nesta área, vamos dizer assim, de sedução, da qual Jezabel faz de tudo para que os profetas de Deus caiam em pecado sexual para matá-los. Então, muito cuidado. Parem de dar desculpa. Muitas vezes as pessoas... Olha, gente, se você soubesse o que tem de líderes, o que tem de pessoas, o que tem de homens, o que tem de mulheres preso em pecados de coisas sexuais via internet, vocês não têm noção. E vão caindo, um a um. Porque depois, quando querem voltar para o Senhor, para os caminhos do Senhor, mas eu não sinto isso. Mas aquilo, sim, você esteve no lodo, né? Agora, porque ir para o lodo sem saber uma coisa. Ir para o lodo sabendo para onde você está indo, sabendo que aquilo é errado, é o pecado de Acabe. Então, glória a Deus que hoje nós temos Jesus. Senão está todo mundo frito. Não sobrava nada, Matos, não sobrava nada. Continuando aqui. Então ele disse, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Jezabel não se negocia, Jezabel se atropela.
Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei, né? Era filha de rei. Inimigo, mas era filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira e os pés e a palma das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. E ele disse, Jeú disse, esta era a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou. Bom, aqui fala que Jeú extermina toda a casa de Acabe, que já tinha sido profetizado. E Elias, amados, já não mais existia. Mas a palavra que saiu da boca de Elias se cumpriu. Quando ele já não estava mais na terra, porque ele já tinha sido tirado. E Elias, amados, então preste bem atenção, Elias foi um homem que no tempo que vamos dizer que todo aquele povo lá, como se diz, que todo Israel, todo o povo hebreu, todo o povo de Deus tinha se contaminado. E ele confrontou os reis e restaurou o altar com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ele fez isso, ele confrontou, ele através da palavra dele, o fogo desceu do céu e consumiu em holocausto, foi um holocausto consumido pelo fogo quando estava tudo cheio de água, amados. Ele profetizou que não choveria por 3 anos e meio. E não choveu uma gota por 3 anos e meio. Preste atenção em locais onde não chove muito. Há um pecado de idolatria muito grande nesses lugares. É o desmatamento, é isso, é aquilo. Mas a Bíblia diz que Deus é que manda as nuvens, a chuva. Chove num lugar, aqui, e num centímetro do outro lado não chove. Então, preste atenção. Temos que plantar árvores? Temos sim. Mas a idolatria, amados, causa sequidão. Sequidão. Fecha os céus. Não chove. E é muito interessante isso, né? Então, você imagina que Elias e Enoque vão descer quando aconteceu o arrebatamento. Eu lembro que o pastor João Carlos nos contou aqui, quando o Espírito Santo está subindo, conduzindo a noiva, na mesma hora, faz isso. Sobe aqui e na mesma hora está descendo os 2 personagens que vão pregar em Israel para que o povo se arrependa. Mas aí é a salvação só para os judeus. Imagina Elias, porque para o povo judeu, Elias é extremamente conhecido. Não é verdade? Enoque é extremamente conhecido. E aí imagina, amados, que tem pessoas que acham fechou, amados, fechou a porta da salvação, houve o arrebatamento, acabou como se diz, a salvação para os gentios, somente para os judeus, e esquece o resto. E é muito interessante, amados, que nós estamos vendo o mundo caminhando dias após dia para, como se diz, espero que nós não chegamos a ouvir, né? Mas o caos será tão grande que é necessário causar um caos no mundo inteiro. Para quê? Para que se mude a ordem, né? A ordem das coisas seja mudada.
para que o povo clame por um único Senhor. Amados, eu gostaria de pedir para vocês lerem o livro de Daniel, em especial a parte lá onde fala da estátua lá de Nabucodonosor, tá? E a gente vai dar uma estudada sobre isso na quarta e talvez terminamos na sexta. Preste atenção, amados, que a gente tem visto isso. Nem todo mundo que diz que é de Jesus, que é de Deus, viu? Muito cuidado aqui, porque nós já estamos... Essa história é antiga, ó. Eu não preciso ficar dizendo quem eu sou, quais foram as palavras que o Senhor deu quando me chamou, não importa. Importa é que Ele me encontre trabalhando, sabe? Importa que eu faça da melhor forma possível aquilo pela qual o Senhor me colocou para fazer. Amém? E não esqueçam, esse espírito é um espírito de governo. É um espírito maligno de manipulação de governo. Então a gente precisa estar muito atento. Eu já contei essa história aqui para vocês, que um dia a gente recebeu uma palavra que seria de Deus por uma pessoa. E eu escrevia sempre tudo, né? Sempre tive o hábito de escrever tudo. Depois que eu escrevia, eu não esquecia mais, né? E escreveu, profetizaram para nós várias coisas. Tinha umas coisas que estavam certo, mas tinha algo que tinha uma coisa errada, mas eu não conseguia enxergar aquilo. E eu pedi para o Senhor, Senhor, me revela o que há de errado. E o Senhor revelou. E era uma palavrinha. Digamos, tudo parecia certinho, mas havia uma palavrinha naquela palavra que se dizia de Deus que estava fora. E eu, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus. E o Senhor tem dito, leiam a minha palavra, estudem a minha palavra. Por quê? Porque quando a gente vê determinadas coisas, porque, amados, ninguém que eu conheço quer estar debaixo desse espírito de Acabe, ninguém quer estar debaixo desse espírito de Jezabel. Todo mundo quer servir ao Senhor de todo o coração. Então, para isso, a gente tem que se limpar das mágoas, das tristezas, das acusações, como é que se diz, das feridas, abrir mão de ter sido tão feridento, fizeram tanta coisa ruim para mim. Perdoa, 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 perdoa. Porque se eu não perdoar, como que eu vou receber o perdão de Deus? Existem coisas que são condicionadas. E precisa, mas precisa. E as nossas emoções têm que ser lavadas pelo sangue de Jesus. E, amados, vou dizer para vocês, dói, mas é uma libertação maravilhosa. Maravilhosa. Sabe? Às vezes, queridos, tem pessoas que querem ouvir profecias, palavra, só coisas bonitas. Cuidado, viu? A gente viu aqui que Deus permitiu que liberou um espírito lá para falar tudo errado para o rei. Mas era tanto que até o rei sabia que aqueles profetas eram dele. Ele tinha escolhido, né, para profetizar o que ele queria, né? Mas nem ele acreditava. Né? Tanto que ele perguntou, não tem algum profeta? Não sobrou algum profeta de Deus? E a gente leu a história. Então, amados, tenham cuidado. À medida que nós somos batizados no Espírito Santo, à medida que nós somos renovados todos os dias, os jejum, amados, as orações, sabe? E as orações que eu faço todos os dias, sempre faço em jejum, praticamente eu tenho estado em jejum todos os dias. Então, amados, é para quê?
é para nós nos limparmos. Não fica com coisa nenhuma. E se tu falou alguma coisa que depois tu viu que aquilo não estava certo, não deixe para depois. Diz, olha, aquela palavra que eu falei assim, 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 apaguem. Está errada, não está certa. Ou não é verdade, isso é mentira. Mentira, não é verdade. Tu vai confrontando as coisas erradas com a verdade de Deus. E a verdade de Deus vai se estabelecendo. E é muito bom, queridos. É muito bom. Amém? Então que Jesus... Vamos orar antes disso? Vamos orar. Quer fazer uma oração? Pedir para minha filha Michele fazer essa oração. Vamos todos nós orar. Pedimos perdão ao Senhor. Se de alguma forma nós chegamos a aceitar as lisonjas, porque Jezabel, esse espírito adora lamber, adora. Ai, só que quando esse espírito fala, tu enxerga a palavra vindo assim que nem uma gosma para grudar nos ouvidos, sabe? Então, não, eu ia orar, já orei no início do coisa, oro de novo, sim, tá? Amados, no início do culto eu orei para consagrar os azeites, os óleos que me foi pedido, amém? Então depois você coloca lá de novo para orar, e toda a autoridade te foi dada no nome de Jesus, amém? Então, amados, já vou passar para minha filha. Valentim está de aniversário. Que Jesus te abençoe, Valentim. Que a graça do Senhor seja superabundante na tua vida. Que seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Que seja guardado debaixo das asas do Senhor. Que os arcanjos e anjos do Senhor estejam sempre à tua volta, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a ele e a todos os irmãos que estão de aniversário, que fizeram aniversário essa semana, né? Vão fazer ainda na próxima semana, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por termos acesso à tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos aponta a direção, o caminho para as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos também por termos convivido com o vovô, o pastor João Carlos Marques, que tantas coisas nos ensinou, Senhor, e que nos fez compreender que o teu reino espiritual é muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E, Senhor, também aprendemos muitas coisas a respeito de como orar, de como discernir as coisas, Pai. E nós estamos vivendo num tempo onde é muito fácil. O engano, ele é sedutor, ele está dentro da igreja, ele está, inclusive, tentando entrar nas nossas vidas sempre que possível. E ele vem mascarado de verdade, porque se viesse com cara de engano, nós jamais aceitaríamos, Senhor. Eu quero pedir nessa noite a Ti que nos perdoe por toda metida de pé na lama, Senhor, que tenhamos feito, por falta de atenção, por falta de discernimento, por falta de consultar o Senhor, por falta de conhecer da Tua palavra, Senhor. Eu Te peço perdão por isso, Pai. Peço a Ti que nos lave, Senhor, da cabeça até a planta dos pés, no Teu precioso sangue, Senhor. Ajusta a Tua armadura sobre as nossas vidas. E nos enche, Senhor, nos transborda com esse dom de discernimento, para discernir todas as coisas. Inclusive, Senhor, os nossos próprios pensamentos. Porque nós sabemos, temos aprendido que a forma como o teu inimigo muitas vezes tenta nos enganar é colocando pensamentos em primeira pessoa, Senhor. Fazendo com que nós achemos que estamos pensando aquilo. Nos ajuda a discernir isso, nos ajuda a discernir sonhos, visões, revelações entre aspas, Senhor. Ai, Senhor, tem misericórdia de toda influência diabólica que possa, Senhor, ter seduzido teus filhos por vontade por desejo de ser usado, por desejo de ter dom, Senhor. Tu sabes as nossas limitações, as nossas fraquezas, e a tua palavra diz: quando sou fraco, sou forte, e sou forte no Senhor.
Também diz a tua palavra, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. Tu conheces cada um de nós, Senhor, tu sabes exatamente quem somos, muito melhor do que nós mesmos. Então, Senhor, tu que nos sonda e nos conhece, vê, Senhor, vê se há em nós todo o caminho mau e mostra-nos, nos conduz pelo caminho da retidão, da verdade, de uma vida em santidade, de uma vida sem estar sempre pecando, sem desejar aquilo que é manjar do teu inimigo, Senhor. E muito menos, Senhor, sem desejar palavras e profecias e revelações que venham para alimentar a nossa alma, mas que nós desejamos sempre ardentemente a correção do Senhor, o discernimento do Senhor, o caminho certo do Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de engodos, livra-nos de sermos enganados pelo nosso próprio eu, Pai. Porque nós aprendemos isso, Senhor, que o nosso maior inimigo não tem chifre na cabeça e nem anda com tridente, mas o nosso maior inimigo, Senhor, é o nosso eu que habita dentro de nós e que luta, Senhor, porque a tua palavra diz que o nosso espírito, Senhor, ele luta contra a nossa carne, e em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores, permanecendo firmados em ti. Lembra ao nosso coração disso, Senhor, que somos nós que mantemos a vigilância, que somos nós que mantemos uma vida buscando santidade no Senhor. É o Senhor que nos santifica, mas as ações, as atitudes, a sede e a busca vêm de nós. Em nome de Jesus, também peço perdão por todas essas palavras de julgamento, por sermos tão rápidos em julgar, Senhor, tão prontos para lançar palavras, para dizer isso ou aquilo de pessoas, Senhor. Que nós possamos ser, como eu postei há pouco no chat, Senhor, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos, Senhor. Que estejamos cada dia mais conectados com Teu Santo Espírito. E isso é obra santa, é obra do Senhor nas nossas vidas, é a obra dessa fome e sede que o Senhor gera em nós e que nos move na Tua direção, Senhor. Enche-nos com essa fome, com essa sede cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e apresentamos a Ti também todas as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Todos os pedidos de oração sejam respondidos para a honra e glória do Teu nome, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade e dentro do tempo perfeito do Senhor para cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus ricamente os abençoe em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os teus olhos em nome de Jesus, sejam purificados, santificados em nome de Jesus e abençoado pelo propósito pelo qual você colocou no seu coração para ungir. Boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, tenham um fim de semana abençoado e até amanhã às 5 da manhã.